Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é a irmã Edivane mais uma vez, sempre trazendo mais uma palavra de edificação para nossas vidas. Nós possamos a cada dia entender aquilo que o Senhor tem falado por meio das Escrituras, né? Deus usa cada um conforme a vontade e o querer dele. Amém, meus irmãos? E hoje eu queria trazer uma mensagem que fala revestidos da nossa habitação, que é a do céu. E eu queria junto, com os irmãos, nós todos, estar meditando aqui numa passagem que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, veja aqui, irmão, a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, vou marcar aqui para ficar melhor. Se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estando vestidos, precisamos estar vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Olha como é interessante. Para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor, a garantia, a garantia do Espírito Santo em nós. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, irmão, eu vou ler só até aqui para nós entender um pouco. A gente percebe que Paulo ele fala que nós temos o quê? Nós temos uma habitação no céu e nós desejamos ser revestidos dessa habitação que é do céu. Mas primeiramente, vamos em partes aqui. Primeiramente, Paulo diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo. A gente percebe, irmão, que nós temos um tabernáculo, né? Nós moramos em um tabernáculo. E quando a gente vê o apóstolo Paulo falando de tabernáculo, a gente já se lembra de quê? A gente já se lembra do tabernáculo de Moisés, né? A gente já se lembra ali daquele tabernáculo que Deus mandou que Moisés fizesse, né? E aquele tabernáculo, a gente vê que ele tem uma figura de nós, né? Porque é ali onde Deus habitava, né? E a gente habitamos nesse corpo onde Deus habita em nós, né? Por isso que a outra casa, né? A nossa habitação, diz assim, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu, né? Então, aquele tabernáculo ele representava nosso corpo, né? Tem 3 compartimentos, o átrio exterior, né? O lugar santíssimo e o santo do santo, que representa todo o nosso corpo, alma e espírito, né? A gente vê isso lá em Apocalipse capítulo 11, quando Deus manda João medir o átrio, né? O templo, né? Que primeiramente começou num tabernáculo, depois, né?
Salomão fez um templo, né, que representa também, tem 3 compartimentos que representa nós, o nosso corpo. Então o apóstolo Paulo, né, sabendo disso tudo, o próprio Paulo ele fala, eu acho que é em Coríntios, capítulo 3, ele diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo, né? Mas aqui tem uma referência também em 2 Pedro, olha o que a Bíblia vai dizer, 2 Pedro, olha como é bem interessante, irmão. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha o que a Bíblia diz, ó. Olha o que o apóstolo Pedro vai falar. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então o Senhor tem dado uma profecia, né? Para Pedro, tá lá em João capítulo 20, né? Como ele pergunta, Pedro, tu me ama, né? Então você percebe, como Paulo falou ali, que se o nosso tabernáculo se desfizer, o que é que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Brevemente, hei de deixar esse meu tabernáculo. Esse meu tabernáculo vai se desfazer. Olha como é interessante, né? Então a gente entende o que esse tabernáculo que Paulo está falando aqui representa nós, né? Pedro confirma, né, com as suas palavras, o apóstolo Pedro, que representa nós. Então Pedro diz também o que? Quando ele se desfizer, tá aqui onde eu marquei, quando ele se desfizer. Quando ele se desfizer, temos de Deus um edifício. Então, quando esse corpo nosso se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, né? Você vê que aquele tabernáculo, né, de Moisés, que representava nós, ele era feito por mãos, né? Claro que o nosso corpo ele foi feito pelo nosso Deus, feito de barro, né? Mas ele está comparando o tabernáculo de Moisés, que representava o nosso corpo, e que representa agora algo que o próprio Deus tem, né? Deus já tinha esse plano de ser eterno, porque o propósito de Deus sempre foi o quê? Habitar com os homens. E a gente vê isso lá em Apocalipse capítulo 20, né? E o tabernáculo de Deus com os homens, vai dizer lá, né? Que Deus habita. Então você percebe, irmão, que temos uma casa, né? Não no sentido como muitos dizem, não, quando eu morrer eu vou para o céu e lá tem muitas moradas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então a Bíblia está dizendo que nós vamos ser revestidos de uma habitação. Ele está falando a mesma coisa, nós vamos já chegar lá, que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, né? Olha o que a Bíblia diz, vamos continuar. Versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Olha aqui. Essa é a morada eterna do céu. É ser revestido da habitação que é do céu. Então esta é a morada. Versículo 3. Porém, tem um porém, né? Tem um se. Se toda a vida, estando vestidos, não fomos achados nu. O significado da palavra revestido, para nós entender, ó, olha o que é que diz a palavra revestido. Vamos olhar aqui em outra tradução. Versículo 2. Olha o que é que diz aqui, ó. A palavra aqui, ó. Revestidos. Né? Olha o que é que diz, ó. O significado da palavra revestido é colocar sobre ou vestir-se. Então, o sentido é o quê? É de que você terá um corpo revestido. É como se algo nos revestisse. E esse algo é uma coisa muito grande, é a glória de Deus, né? A glória de Deus vai revestir esse corpo mortal. Ele vai falar mais na frente, nós vamos chegar lá. Mas para isso nós precisamos estar o quê? Vestidos. Vestidos em quê? Em santidade. Eu separei 2 versículos aqui também que fala. Olha o que é que diz Apocalipse 16:15. Apocalipse 16:15. Né? O Senhor tem que nos achar nós assim, ó. Apocalipse
16:15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, né? A gente vê, né, isso aqui a gente vê isso lá em Adão e Eva, né? Eles se conheceram que estavam nu e se envergonharam, né? Como vê um para com os outros. Olha o que é que diz também Apocalipse, capítulo 3, versículo 4 e 5. Olha o que é que a Bíblia diz. Mas também tens em Sardes alguns poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém, irmãos? Então você percebe, voltando lá para Corinto, você percebe que nós precisamos estar o quê? Vestidos para ser revestido. Deus não pode nos achar nus. Amém? Versículo 4. Porque também nós, o que estamos nesse tabernáculo, né, gememos carregado. Nós passamos luta. Nós passamos necessidade. Nós gememos nesse corpo, né, carregado de aflições, de sofrimento. Não porque queremos ser despido. Aqui, como se diz, não queremos ser despido, é que nós não queremos morrer. De fato, nós não queremos morrer. Mas ele diz, mas revestido. De fato, nós quer o quê? Nós quer ser glorificado. Para que o mortal, olha aqui, ó. Aqui o mortal. Para que o mortal seja absolvido pela vida. Você percebe que esse mortal será absolvido pela vida, né? E nós entendemos que esse tabernáculo é o quê? É o nosso corpo. Versículo 5 em diante. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, né? A garantia. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Então você percebe, irmão, que essa habitação, sendo revestido dessa habitação, significa o quê? Significa o revestimento do nosso corpo na volta de Jesus. Isso aqui é a mesma coisa que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Vamos olhar lá, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, no 51 em diante, irmão. Diz assim, ó. Eis aqui vos digo um mistério, né? Era um mistério, agora vai ser revelado. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? No momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, ó. Para quem diz que Jesus vai vir antes, né, da grande tribulação, no início de tudo, nós estamos dizendo aqui na última trombeta. E a Bíblia diz no Apocalipse que no toque da última trombeta que Jesus vem, né? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados, né? Tem um vídeo aí no canal que fala sobre a transformação. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se lembra que nós estávamos lendo agora há pouco em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, mortal se revista da imortalidade. Tá vendo? Se revista. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, irmão, nós percebemos o quê? Nós percebemos que essa morada, né? Essa morada, essa nossa habitação, que é do céu, esse revestimento que é do céu, esse edifício, essa casa, é o nosso corpo glorificado. Para nós entender melhor, para concluir, vamos aqui em João capítulo 2.
Então, João capítulo 2, né? João capítulo 2, do versículo 17. Olha o que é que diz. Olha para como vocês entenderem que assim como o tabernáculo de Moisés, assim também um templo representava nós. Olha o que é que diz, ó. Aqui Jesus, ele, né, expulsa ali os cambistas de um templo, né? O cenário é esse. Aí ele diz, ó, e os seus discípulos lembraram do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou. Respondeu, pois, o judeu e disseram: que sinal nos mostra para fazer isto? Jesus respondeu e disse: destruí esse templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava, olha aqui, irmão, mas ele falava do templo do seu corpo. Olha, ligação tremenda. Quando, pois, ressuscitou, irmão. Saiu aqui, mano. Ressuscitou dentre os mortos, né? Que Jesus agora é glorificado, né? O Pai deu glória. E os seus discípulos lembraram-se de que eles disseram isto e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Então, irmão, para nós finalizar aqui, então nós entendemos o quê? O apóstolo João mesmo diz que quando Cristo vier, seremos semelhantes a Ele. Né? Semelhantes de quê? De corpo glorificado. Claro, né? Que não igual a Jesus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15 que uma estrela difere de outra estrela, né? A glória difere uma da outra, né? Então, irmão, concluindo aqui, a gente entende, né? Que essa habitação é o quê? Esse revestimento é o quê? Do céu. É o nosso corpo glorificado. Amém, irmãos? Então, fique com essa palavra em nome de Jesus.